Fala, meus amigos e amigas, Siqueira Costa Júnior com o nosso Qual Foi Aí. E é com grande alegria, né? E vou agradecendo logo e também mandando um beijo para a mãe desse estimado amigo que está aqui hoje comigo, que faz aniversário hoje, né? Dona Rosa, Obrigado. o nosso amigo Celcinho Coutrinho, que está aqui hoje no nosso bate-papo, no nosso Qual Foi Aí. Cecinho, sinta-se em casa. O nosso Qual Foi Aqui é um lugar de bater papo. E manda um abraço para sua mãe, que faz mais um aniversário hoje. Ô, meu irmão, mando sim. Boa tarde pra você, pra nosso amigo que só tá na cabeça Juan, mas não é Juan, É, me corrige Siqueira. aí. Não, Siqueira. O Ah, companheiro Renan. Renan. A todos vocês que acompanham esse querido amigo, esse militante, esse batalhador das causas sociais, das causas de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, que é você, Siqueira. E eu tenho muita admiração por você, tenho muito carinho, muito respeito, ainda mais porque você sabe fazer política. Você mete a mão, meteu a mão para na Bahia você fazer uma agremiação política e assim você fez. Hoje já está em outro patamar, em outro momento da vida, em outra discussão, em outra vibração, vamos assim dizer. E aproveito, inclusive, para mandar um abraço aqui para nosso amigo em comum, meu irmão, se você não ficar com ciúme, meu Não. querido Léo, que você me deu a grata notícia. Parabéns, Léozinho, Léo Prates, deputado federal querido, atuante. Você me deu a grata notícia de me dizer que ele terminou de se eleger presidente da Comissão do Trabalho da Câmara Exato. dos Ele estava como Deputados. vice ano passado, esse ano ele virou presidente da Parabéns, Comissão de Léo. Trabalho. Sucesso. É, ali, eu não sou ciumento do Azer, mas ele é, viu? Ali é o ciumento com as amizades que ele tem. Agradeço as palavras. Realmente, quando eu entrei na política, porque eu estava vindo de São Paulo, e então, na época que eu morei em São Paulo, eu via muita diferença, e foi na época que estava aquela disputa eleitoral entre a Semineto e o João Henrique. E aí foi quando a Semineto ganhou a prefeitura, e aí começou a vir as mudanças realmente na nossa cidade, porque João Henrique, apesar de ter sido um gestor, mas foi muito gestor, para meu ponto de vista, para os funcionários da prefeitura do que para a cidade. A cidade passava por um momento de muita rua esburacada, muita deficiência na questão de serviços. Mas a CM trouxe uma nova Salvador. Isso aí não é lado político, é quem olha para Salvador há 20 anos atrás e olha para Salvador hoje, vê que Salvador cresceu. Eu, quando rodo de Uber, vejo turistas falarem: nossa, Salvador está diferente, Salvador está bonita, Salvador está organizada. Há muito o que se fazer, sim, mas eu via que existia algo em São Paulo que não tinha. E aí veio aquela motivação que fazia parte. Eu não fazia parte do MBL ainda, veio a primeira manifestação, e ali eu disse: nossa, eu quero fazer parte disso. E aí, Ricardo, que até um dia sentou aqui, conversou comigo: não, venha que vai ser bom, não sei o quê. E eu fui fazer parte do MBL. Tenho orgulho da minha história enquanto estive no MBL, porque eu fiz aquilo que eu achava que eu deveria fazer, né? Só que a gente amadurece, a gente fecha ciclos na vida. E hoje, com 50 anos, pai de uma menina de Ave 30. Maria, parece ter 25. Oh, fico lisonjeado. Pai de uma menina de 33 anos e avô de um neto de 3 anos. É mesmo, que É, massa. aí eu entendi que a política ela pode ser feita de várias maneiras, e a política que o MBL se propunha há 5 anos atrás, quando eu saí, já não estava condizente com a política que eu queria fazer, que era uma política Sim, sim. muito mais voltada para um pouco até do que você faz. Quem sou eu perante você, perante outros amigos que eu tenho, como Felipe Manassés, a Manuel, que teve aqui, a Helena, que também tem pescador de vida. E aí aquela história de: eu acho que a gente tem que fazer política não ideológica, mas uma política para todos. E numa conversa que eu tive com o Léo, né, que Léo me chamava para conversar, eu vi esse cara, eu não gostava de Léo Prates. Oh, meu Sério, eu não Deus. gostava de Léo Prates, porque na época tinha aquela coisa de ideologia, e Léo Ah, tinha, sim, e sim, Léo era sim. presidente da Câmara, e tinha passado alguma coisa para Che Guevara na Câmara, eu tava possesso com o Léo. E aí um dia a secretaria me ligou, ele tava na Sempre, aí foi almoçar com ele, aí ele fez assim: eu não concordo com 70% da política que você faz, mas em 30% que a gente puder andar junto, eu gostaria de fazer política com você. Ali eu tive a noção do que era fazer política. Era deixar a desigualdade de lado e caminhar na igualdade. E aí eu comecei a fazer projetos com o Léo, e a gente desenvolveu muitos projetos já. Um deles até, um dia eu dirigindo o carro, passei na frente do Atemi, que não tinha aqueles viadutos ainda. As meninas que ficavam ali vendendo bala, elas estavam descalças e com roupas normais, e correndo naquele asfalto quente. Aí eu virei para ela: essas pessoas um dia elas vão desenvolver um câncer de pele, porque elas estão expostas ao sol, assim como os ambulantes.
A gente tem que fazer alguma coisa para proteger essas pessoas. E aí foi que logo depois a Sempre começou a distribuir protetor solar para essas pessoas. Porque no final é a prevenção à saúde que evita que você tenha lá na ponta, você trabalha com saúde, você sabe disso, pessoas doentes. E daí veio a ideia de se distribuir protetor solar para os ambulantes. Foi numa conversa que eu tive com o Leoprates. E outros que a gente também teve, ele desenvolveu projetos em relação a isso. Então, eu fico muito agradecido por ter uma pessoa como o Léo, que a gente senta, conversa, a gente diverge em muitas coisas, mas quando a gente vai convergir, a gente converge em relação a ideias para o bem de quem a gente não conhece, que é da população que mais precisa, né? Viu você, Léo Prates, o Léozinho do Marista, a gente lá militando no movimento estudantil, aí hoje de sucesso, sendo elogiado aí em todos os E cantos para não onde gostava, eu não chega. gostava dele. Ele sabe disso, eu não gostava de você. Ele disse, hoje em dia você é meu amigo. Eu tenho a gratidão e a ingratidão de ser seu amigo. Mas assim, você tem uma instituição, né? A gente está conversando aqui em off rapidamente, que fez 1 ano e 2 meses agora, 62 mil atendimentos a 62 mil famílias. Fala um pouco dessa instituição, seu Coutinho aí, que despertou isso, em você, no caso, fazer isto, porque fazer isto é se doar. E doar para pessoas que você não sabe quem é, porque todo dia entra pessoas diferentes ali na sua instituição, que precisam de ajuda, e você faz o papel que o Estado também faz, que o município faz. E você faz através algo lhe despertou. O que é que lhe despertou você fazer isso? Sim, sim. Eu tenho uma grata sorte de ter nascido filho de um casal, Celso e Rosa, que eles fizeram compromisso quando casaram, fizeram um voto de cuidado social. Minha mãe é socióloga, meu pai é médico e, por opção de vida, ele atende para o povo pobre a vida inteira. Quando decidiu botar um consultório privado, faliu. Né? Então, nós temos, eu e meus 3 irmãos, dentro de casa, a gente nasce com uma casa, dentro de uma casa, entre aspas, paroquial. A casa da gente entupida de gente, sempre para meu pai prestar serviço gratuito de medicina para a população carente. E isso eu estou falando do próprio bairro de Pituaçu. Sim. E aí meus pais se separam, isso aí 16 anos atrás, e por ser um homem muito digno, deixou tudo para minha mãe, o tudo deles é muito pouco, né? Então era a casa e as coisas de dentro de casa. E disse, não tenho um direito de separar de você, querer a metade da casa, não existe isso, vou reconstruir minha vida. Mas minha mãe disse, mas veja bem, quem faz o trabalho todo aqui é você. A relação com o bairro todo é sua, não minha. Ele disse, mas você também pode fazer isso. E minha mãe sempre esteve acompanhando, sempre esteve do lado de todos esses trabalhos que meu pai fazia em Pituaçu e na região. Então, nós crescemos formado nisso. Quando dá um intervalo de tempo de 16 anos e que então a gente se muda de Pituaçu, mas eu continuei indo frequentemente lá, mas não mais morando lá, e continuei prestando assistência para os moradores de Pituaçu e região, mas sem estar lá. E aquilo me incomodava. Eu sou um ser humano, posso dizer hoje, graças a Deus, realizado. Eu tenho minha vida financeira estabilizada, tenho minha vida acadêmica realizada, tenho minha vida familiar realizada. Mas numa sexta-feira, eu em casa, na beira da piscina, eu disse, olha, tá tudo muito ótimo, você tem 5 anos aqui, em paz, ou sábado você tá aqui tranquilo, curtindo sua vida tá toda organizada, mas tá na hora aí, levante, tá na hora aí de você fazer o seu trabalho social que estava programado para 2030 e eu não sabia o que era. Eu sabia que eu tinha que fazer. De forma eu estava fazendo então a varejo de forma como se fosse atacado. Eu disse, mas rapaz, eu aqui no meu canto em paz, no meu canto quieto, me deixa desse jeito. E aquele negócio dentro de mim me inquietando, me inquietando, me inquietando. Até que 3 horas da manhã eu sou acordado pelo Espírito Santo e diz, vá onde você se criou, que é o bairro de Pituaçu, procurar uma casa, porque a partir de hoje você vai retomar a atividade que seu pai fazia no bairro, mas só era de saúde, que é muita coisa, com todas as outras variantes, com advocacia, com fisioterapia, com nutrição,
com psicologia, com cursos de qualificação, se eu já falei advocacia, me perdoe, mas já é a idade, que a cabeça Não, é aqui idade, é não, é muita pequena. coisa. E tem mais outras coisas que a gente faz com o espírito sempre de levar o amor através da prestação de serviços. Aí é onde eu levantei 3 horas da manhã. A gente tem uma casa de praia aqui no litoral norte, então saí dessa casa de praia para ir lá em Pituaçu e disse, tem que ser na mesma rua onde você morou. Só que eu sei de cabeça de que não tem casa para alugar nem para vender, porque eu conheço o bairro e a região ali com uma palma da minha mão. Mas o Espírito Santo mandou, vamos embora. E aí vou. No final da rua, manda eu olhar para o lado esquerdo, eu olho para o lado esquerdo, uma casa estava abandonada, mas não tinha placa de aluga e de vende. É essa aí. Pai, como é que eu vou fazer? Volte amanhã de manhã e pegue com um vizinho aí. Para uns é intuição, para outros é o Espírito Santo, para cada um dá Chame como quiser. chame como quiser, cada um dá a sua denominação, né? E aí, no outro dia, eu estive lá, falei com a vizinha, que é conhecida nossa, ela disse, não tem um telefone da dona. Eu disse, a senhora pode providenciar? Ela aí passou 12 dias, coitada, se batendo, Estevam, que eu agradeço muito, mando um beijo no coração. E aí conseguiu o telefone desta proprietária da casa que eu tinha sido ali intuído para alugar ou para comprar. Entra em contato, a dona disse, não quero nem uma coisa nem outra. Eu fiquei com as mãos atadas, né? Passa um tempo, ela me retorna a ligação. Aí eu já estava procurando outros imóveis na redondeza. Que ali E, não é fácil, que eu conheço aquela região ali não é fácil. e Ali é aí. perto de uma UPA, é perto de uma escola de tênis que tem ali do lado, bem do lado ali da escola É de tênis, vizinho, é vizinho, vizinho. vizinho. Eu sei, perto de Valdo Franco, também tá ali do lado. De E ali os mercado, imóveis né? não são grandes, são imóveis relativamente pequenos. Sim. E aí você. Aí fiquei nessa até que não deu 20 dias, recebo o telefonema da proprietária daquela casa, que tinha terminado de chegar de Jerusalém, que no Muro das Lamentações, eu só falei com ela por telefone, e ela não conhece a política, ela é uma pastora, mas bem focada em igreja, não entende do mundo político, quem é quem, por aí lá vai, então ela nunca me viu, nem eu nunca a vi, ela virou para mim e disse, me mande uma foto aí pelo WhatsApp. Eu disse, eu não estou entendendo, senhora. Ela disse, me mande uma foto aí, porque eu tive uma revelação no Muro das Lamentações em Israel. E foi mostrado para mim o rosto de uma pessoa que eu tenho que entregar essa casa. Aí quando eu mandei a foto, ela disse, é você, a casa está entregue. Você tem alguém aí que possa vir buscar aqui a chave? Eu disse, minha senhora, peraí, eu estou alugando, eu estou comprando, eu estou fazendo o O quê? quê? Ela disse, não temos o que conversar agora. Faça o que você tem que fazer. E ela não sabia de absolutamente nada. E aí é onde eu pego essa chave. E aí na sexta-feira à noite, e aí já começamos a fazer a reforma da casa. E assim demos início a esse projeto de amor, repito, ali é para dar amor, através de um pretexto chamado prestação de serviços e oferta de produtos. Só que eu imaginava tudo, menos que ali ia ser a reprodução da casa Dos onde eu seus morava pais. com meus pais, onde ele atendia 120 pessoas por dia gratuitamente. Só que como na região tem 5 unidades de saúde públicas, eu disse, isso aí, aqui vai dar tudo, menos medicina. E aí, para minha surpresa, além da medicina, todos os outros serviços que a gente oferece lá, a demanda cresceu muito e depois eu vim identificar o que era. Primeiro, a rapidez com que marca a consulta, marca o exame e que ele é executado. E segundo, o amor. O diferencial está no amor. É a única condição que eu estabeleço para a nossa equipe de voluntários e de contratados. Que entregue completamente amor. A consulta com o médico será consequência. Isso tomou uma proporção tão grande que eu tive que pegar a casa do lado. E aí fiquei com as 2 casas, só que aí a pastora precisou da casa dela. Então a gente teve que devolver a casa dela, mas aí a gente vai ampliar no quintal da casa
Do lado. A gente já pegou a casa do lado, já está nela, então a casa hoje tem 4 vezes o tamanho da Da casa primeira. anterior, da primeira, e a gente ainda vai agora começar a construir no quintal, porque a demanda está muito grande, onde a gente atende, como você bem falou aí, só no ano, só em um ano de fundada, 62.734 pessoas de forma gratuita, dando 200 almoços por dia, exames de ultrassonografia. Tem casos assim, tem relatos que são super comoventes. Eu quero ver as pessoas sorrindo saindo de lá. E de repente sai uma senhora chorando da sala de ultrassonografia. E eu fiquei em estado de choque. Pô, maltrataram ela. Abracei, disse: minha senhora, o que é que está acontecendo? Por que, que a senhora está chorando? Ela disse que eu tenho um ano na fila da regulação e não consigo, porque são R$ 300 para eu fazer na iniciativa privada. Ela falou clínica particular, e eu não tenho esse dinheiro, e eu marquei ontem e hoje eu já fiz o exame. Então, assim, falando com você, me arrepiando. Mas eu tô chorando aqui, você tá falando que eu tô chorando aqui. Então, são coisas que movem, que motivam, como as pessoas me dizem. Você tem noção desse almoço que você está me dando aqui já há 8 meses? Eu digo: não tenho noção. Almoço, você sabia que isso aqui é a alimentação da minha casa? Você sabia que dia de sexta-feira eu só como uma metade, a outra metade eu guardo para o sábado, porque sábado e domingo você não distribui? Então, assim, são que coisas... Isso, com certeza, já lhe motiva a pensar que essas pessoas que almoçam de segunda a sexta, sábado e domingo passam fome, e com certeza você já pensa em estender isto. É isso aí. Aí toca no meu coração. A gente só tem um coração no lado esquerdo, mas aí toca aqui do lado direito. Sábado e domingo estão com fome. Aí já estamos providenciando a ampliação para sábado e domingo. Mas, Celcinho, você não consegue abraçar o mundo. Problema meu, eu tenho que me virar. O dono daquele projeto é o Espírito Santo. Eu só sou o operador. Então, a demanda eu já passei para o chefe. Sábado e domingo... O chefe providencia o resto. Sábado e domingo o povo tá com fome. E aí? Uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, como nós temos de ultrassonografia, não tá dando. Porque tá vindo gente agora da cidade como um todo, Salvador como um todo. E do interior. E do interior. Cruz das Almas. A região metropolitana de Salvador já faz parte de Pituaçu pra gente. Então a gente está pedindo ao chefe, ao Espírito Santo, que ele agora providencie isso para a gente poder executar esse projeto social nosso, que muito me realiza. E eu gostaria de já ter sido intimado pelo Espírito Santo há muito tempo. Eu deveria ter feito isso há 10 anos atrás, porque eu vou dizer uma coisa: está me rejuvenescendo, está me deixando muito mais feliz, está me deixando muito mais realizado. A fundação da gente é algo transformador. A minha terapia está ali. Eu passo sempre ali, às vezes eu rodo de Uber, passo sempre ali, sempre vejo pessoas saindo e voltando. Você contando o seu relato aí, eu me emociono, que eu derramo um pouco de lágrima, porque é sair da sua zona de conforto, como você disse. Você estava em sua casa, sua vida estabilizada, sua família tranquila, na beira de sua piscina. Você não devia, como boa parte da população que tem uma vida estabilizada, vou procurar uma dor de cabeça? Sim. Não vou procurar. E aí você é tocado, como você fala, pelo Espírito Santo, sai, vai na rua onde ele indica que você tinha que procurar casa, e nada é por acaso. Eu tenho essa concepção que nada é por acaso. E eu te mando, viu? Não, na mesma rua não, tem que ser mais lá embaixo, onde é o mais pobre, não. E aí você acha uma casa abandonada, entra em contato com a vizinha entra em contato com a dona, depois de... Ou seja, nada é por acaso. Deus dá a tarefa. Eu tenho um sobrinho que tem 27 anos agora. Ele diz sempre assim: tudo é no tempo de Deus. Você fala, podia ser antes. Talvez não desse certo. Sim. Talvez não desse, mas foi agora. Porque talvez agora você esteja maduro, você esteja com uma paz no coração, como você estava na sua piscina lá, tranquilo. Talvez antes você não tivesse como dar conta dessa demanda. E aí, talvez não saísse como você queria que está saindo hoje. Porque hoje as pessoas saem de lá, marcando em um dia, saindo no outro. Então, tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de que o Senhor grande que tem lá, que vocês querem dar o nome que quiserem, diz a você o que é o tempo dele. Agora você está preparado para fazer aquilo ali. Talvez você precisasse passar por algum tipo de preparação, que você até hoje não se tocou para isso, para cuidar dessas pessoas.
E eu fico muito feliz em ouvir um relato como o seu, porque é difícil são as pessoas que saem da sua zona de conforto para fazer o que você faz. Você se dedica, você deixa de estar com sua família, com certeza, você deixa de estar com seus amigos, você tem uma vida muito mais corrida. Mas uma coisa que eu sempre vejo em você, e nas vezes que eu lhe vejo, você estava vendo o Zé ontem, é um sorriso espontâneo. Não é aquela coisa forçada. A gente sabe quando as pessoas fazem, querendo algum interesse, e quando fazem, e aquilo lhe traz uma recompensa interior. E você dá para ver que você faz algo porque realmente você disse, lhe rejuvenesce, lhe faz bem. É aquela coisa de você se sentir bem sem olhar a quem. E isso é importante. E gostaria que a gente no Brasil tivesse mais gente fazendo isso e preocupado menos em estar fazendo politicagem, às vezes, fazendo, sei lá, coisas erradas, que tem muito mais fonte financeira, muito mais condição, mas estão preocupados em fazer outras coisas que não deveriam. Não vou aqui entrar na questão, mas, tipo, influenciadores digitais poderiam estar fazendo uma coisa desse tipo, mas estão preocupados às vezes em ganhar dinheiro de maneira errada, mas poderiam estar ajudando pessoas que, com certeza, Deus daria em dobro, fosse financeiramente ou em bênçãos. E aí, hoje, Cecinho toma conta de lá, mas também atua na política. A minha terapia é lá. A dor de cabeça é política. A dor de cabeça é política. Hoje você está no PRTB, está em que partido? É, no PRTB, esse Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, que me dá muito trabalho, mas me dá muito orgulho, muita satisfação. Eu acho que Como é que você está vendo aí isso? Assim, eu digo sempre que está conversando aqui semana passada, ontem até estava com o presidente do Partido Novo, eu estava dizendo, já está às vésperas de uma eleição, que vai ser uma eleição, mais uma vez, não tão polarizada quanto foi a última. Eu acho que a última eleição foi muito polarizada, ainda, meio com o Bolsonaro e com o Lula. Né? A eleição para prefeito eu acho que foi até um pouco mais tranquila em Salvador. Em outras cidades não foi, tipo Lauro de Freitas, foi uma coisa meio guerreada, com facções criminosas impedindo. A gente teve Camaçari também, que teve alguns problemas. Outras cidades do interior. A gente viu também relatos da própria polícia que essa eleição que passou foi uma das mais violentas que nós tivemos por questão de... A facção, o crime está tomando conta aqui. Como é que você vê hoje, você consegue identificar hoje possíveis candidatos, né, para o ano que vem? Você acha que a Semineto está vindo realmente para uma candidatura, que João Roma pode vir com a Semineto ou fazer a candidatura à parte, porque Jerônimo veio para a reeleição. Você acha que a gente vai ter de novo aí Jerônimo e Neto disputando a chapa? Eu acho que esse momento está de muita reflexão. Né? A Semineto é o meu candidato a governador. A gente é amigo, assim como o Léo Prates, desde a época do Marista, né? Bom, é o seu e é o meu também, viu? É o seu e o meu também. Eu gostaria de ver muito Neto na gestão da Bahia. Uhum. Em que pese eu desejar muito sucesso para Jerônimo, porque desejando sucesso para ele, eu estou desejando sucesso para a Bahia também. Mas eu acho que está tudo ainda muito turvo. Que se coloca, se retira. Hoje, Gustavo Lima retira a candidatura dele a qualquer cargo, não é só presidente da República. Ele deixou claro também a senador. Que eu acho que não cabe. Apesar de gostar até de Gustavo Lima, artista, mas eu não acho que não é a pegada dele política. Mas como a política é um meio de representação também de segmentos da sociedade, então se faz justo também de que cantores. Sim, eu não sou contra, né? Eu não sou contra. Né? Digo assim, eu nunca vi ele ter aquela pegada política. A gente vê alguns, tipo, aí são artistas, chamados outsiders, né? Que vai lá e tem, mas eu não vejo e Gustavo. De repente vai e pode dar certo. É. Então, assim como estava certo, Ronaldo Caiado, presidente da República, Gustavo Lima, presidente da República, hoje Gustavo Lima retira. Pelos bastidores se falava de que ele era candidato ao Senado, que a candidatura a presidente da República era só para fomentar. Para fomentar o nome dele na política, para ele vir como candidato ao Senado de Caiado lá em Goiás, pelo poderio político que Caiado tem lá. Eu acho que a Bahia tá pontuada com a Semineto candidata a governador, ok. Tá pontuada de que João Roma precisa dar o palanque para Bolsonaro na Bahia. E aí não tem discussão de não ter palanque para Bolsonaro, tem discussão se vai ser o nome de João Roma, né? E aqui eu não quero fazer análise política para o partido dos outros, eu quero desejar só boa sorte ao partido dos outros. Agora,
é cálculo matemático na política de que quanto mais se divide, ajuda a chapa Foi o adversária. que aconteceu na última eleição para governador. Você dividiu a chapa Pois é. e aí Então, te viu o que eu aconteceu. desejo que as forças se aglutinem, cada um encontrando o seu espaço possível, nunca é o ideal, mas o possível, para que a gente tenha aí um pleito democrático, que tenha o debate. Para a gente foi bom na Prefeitura de Salvador, porque a gente deu de WO com Bruno Reis reeleito, campeão aí. Mas eu canto. Você tá no Nacional. grupo. Você tá no grupo do nosso amigo Ziel Bueno. Inclusive, Sarney anteontem estava numa reunião em Brasília, em comemoração aos 40 anos da democratização do país, quando ele foi presidente da República, Sim. né? Então, o centro das atenções foi ele. E ele perguntou num grupo, saiu na imprensa aí, e li isso. Quem é aquele menino novo que está fazendo sucesso lá em Salvador? Então, Bruno conseguiu ultrapassar os muros de Salvador, da Bahia, está tendo essa projeção a nível nacional pela competência dele. Mas isso graças a um grupo que ficou coeso e foi por front na eleição. Então, não acredito que divisão do campo adversário a nível estadual dê a vitória que se deseja. Também não. Então, A experiência nós já tivemos. a experiência E não foi boa. tivemos. Digo a você que eu estava na. Léo saiu candidato a deputado, estava ajudando o Léo. Léo foi eleito logo, mas a preocupação da gente até os 45 minutos do segundo tempo era F1, acaba, que a qualquer minuto poderíamos perder no primeiro turno, né? Então a gente correu esse risco. Me sopraram ontem que João Roma tem o desejo de Senado. E eu não posso revelar os bastidores, porque na condição de presidente estadual de partido, Aí você é participa diferente. de reuniões Que não pode que lhe confidenciam. Agora foi esse caminho, né, que eu estabeleci aqui. Às vezes não, que eu coloquei aqui, melhor dizendo, às vezes não é o ideal que a gente deseja, mas é o possível para aquele momento. Eu conversei com pessoas ontem do Então, partido de João Roma eles podem ir se e encaixando, né? conversei com outras pessoas, outros políticos também, e disseram: ó, João Roma tem um desejo de ser senador nessa chapa aí. E um brilhante nome, competente. Meu Gosto amigo de, assim, querido. não tem um carisma de Roma, não tenho uma afinidade com ele, mas não tenho nada contra também. Aproveitar para mandar um beijo para ele. Encontrei com ele até Roberta. no Shopping Salvador, que eu sempre almoço lá, encontrei com ele no restaurante, como ele chama ele de ministro até. Aí me ventilaram que ele estaria vindo aí ter um desejo de Senado, né? Faria a mulher de novo reeleita e ele saía a Senado. Se isso for verdade, para mim, até ele sendo um vice de Neto, para mim, eu acho que Neto não abre mão para ser governador para João Roma. Mas se ele fosse até vice de Neto, também seria uma chapa. Fazendo análise aí, sem dar pistas de nada, a candidatura a vice implica dele ter que apoiar o candidato a presidente do governador, do Exato. candidato a governador. Exato. Enquanto que candidato a Senado, ele pode dar o palco O palco a Bolsonaro. Entendeu? né? Então, assim, eu acho que a gente tem hoje para o grupo de ACM Neto, uma condição muito melhor do que na última eleição. Por quê? A última eleição a gente estava polarizado. E a polarização só beneficia a quem faz parte dela. O centro ele fica anulado. Foi o que aconteceu com a ACM Neto. Ele não tinha candidato à presidência. Eu não apoio nenhum nem outro. Ele ficou nulo naquilo ali. E essa nulidade dele tirou muito voto dele. Porque João Roma se colocou, candidato de Bolsonaro, e o outro, Jerônimo, era de Lula. E a ACM Neto era de quem? De ninguém. Então, para mim, ele ficou nessa nulidade. Aí o PT dizia que ele era de Bolsonaro, né? E ficou nisso aí. Ele vindo com o Caiado, que dia 3 vai estar aqui, e eu vou até participar desse evento, quero ver se eu tenho a oportunidade de conversar um pouco com o Caiado, ouvir até as propostas dele como pré-candidato à presidência da República. Ele vindo com o Caiado como presidente, eu acho que é um bom nome. Chapa dos meus sonhos para a presidência, Caiado e Tarcísio. Para mim, é a chapa dos meus sonhos. Diz assim, Caiado e Tarcísio, irmão, qual é que aperta aqui? Onde é que aperta o verde aqui? É a chapa dos meus sonhos. Aperta o verde confirma, né? Porque para mim seria a chapa dos sonhos. Sei que será muito difícil, porque o próprio Tarcísio já se coloca como fora da disputa. Dia 4 de abril. 4, né? Já se coloca com fora da disputa. Vou lhe mandar aí. Mas eu soube
ontem também que já se conversa com o Bolsonaro, caso ele não consiga se colocar como elegível, que a família aqui dele, né, o filho dele já foi embora para os Estados Unidos, mas só pode ficar lá 4 meses. Mas Licenciado. hoje ele já pediu o visto para estudo, né? Então, visto para estudante... Ele você pode ficar fica mais tempo. Que coloquem a família dele para Senado. Disputando o Senado, em São Paulo, Rio de Janeiro, etc e tal. Bolsonaro, na verdade, já estabeleceu isso lá atrás, né? Entendeu? E A ele, prioridade dele em do caso Senado. dele não ser candidato, continuar inelegível, e abrir para Tarcísio vir. Porque aí vai acontecer, aí eu acredito que aconteça aquela coisa, né? Aí resta saber se Tarcísio arrisca uma reeleição garantida em nome do O que projeto, eu né? soube é que Tarcísio quer sair de São Paulo depois de 8 anos de mandato como o melhor governador da história de São Paulo. Então, Amigos meus de São Paulo que são políticos, pronto. o desejo Então, dele é você esse. já respondeu. O desejo dele é esse. Mas a gente sabe que na política existe o desejo e o projeto. Lembrando de que não há o centralismo democrático da esquerda de você fazer sacrifício Na esquerda. para ir para projeto. Na direita, no centro até tem um pouquinho. Na direita não tem nada disso. Não existe sacrifício. Cada um pensa no seu projeto. Exato. Então, eu não acredito que Tarcísio abra mão de uma reeleição garantida Com certeza. para ser candidato a presidente da República. Em não sendo, aí é onde o jogo vai todo embolar. Porque dizem, a imprensa diz, de que eu só revelo o que está na imprensa. O que não está na imprensa Você não revela. que Bolsonaro já tinha escolhido, se ele realmente não conseguisse se tornar elegível para ser candidato a presidente, ele vai estar usando a mesma estratégia de Lula, né? Vai até o Que para mim é errado. momento, que é Eduardo Bolsonaro que seria o candidato a presidente. Com essa reviravolta que teve aí agora, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Quem é que seria, então, O candidato do bolsonarismo. o candidato E já me disseram que seria Ciro Nogueira, o vice Tarcísio, se Tarcísio aceitar. Seria Ciro Nogueira. Mas Ciro vai querer perder a reeleição dele, né? Seriam Então, dois a perder a reeleição. Tarcísio e ele, né? Pois é. E Então, aí assim, teria aquela coisa. não tem um centralismo Vai democrático. bater, aí vai ter Caiado também. E aí vai ser aquela divisão de votos. Só quem ganha é a esquerda. E nesse momento hoje de desgaste de Lula, que a gente saiu a eleição, saiu 2 pesquisas ontem, que ele estava muito mal avaliado em São Paulo com 58%, e hoje saiu sobre o mercado financeiro, que ele é mal avaliado em 88% do mercado financeiro. Ele e Haddad, e o único bem avaliado pelo mercado financeiro é o Galípolo do Banco Central. Pois é, que não critica. E aí é que tem aquela história, voltando um pouco até para Salvador. Nós fazemos parte daquele grupo de Uziel de bate-papo, que quando teve a eleição para a prefeitura, que lançaram Jerônimo, e eu cheguei e disse, olha, estão lançando, e o PT vai dizer que perdeu não fomos nós. Ali vai ser boi de piranha. Nada contra meu amigo Geraldinho, gosto de Geraldinho, acho Geraldinho um político de poucas pessoas tem aquela não digo malícia, mas tem aquele jeito político meio carioca de fazer política de Geraldinho. O Geraldinho, ele senta, ele fala, ele começa a fazer um discurso e fala de todo mundo, o nome de todo mundo que teve ali em volta dele. Ele sai ali anotando, ele sai, não, meu amigo, não sei o quê. E ele tem um jeito dele de fazer política, mas eu acho que ali colocaram o Geraldinho, acho que era um desejo dele, mas o PT não tinha um nome realmente, não tem um nome hoje para disputar a prefeitura de Salvador. Colocaram o Geraldinho, e o que aconteceu é que ele ficou, para mim, em 4º lugar. O pessoal não, mas você está certo, eu digo mesmo, porque 4º branco lugar. e nulo ficaram em 3º lugar. É voto. É voto. É pessoas que não votaram ou votaram errado, né? Na verdade, reeditaram a receitazinha que se tem, reeditaram a campanha de Alice Portugal, né? Então, pois é. Quando você faz esse raio-x aí, é o mesmo raio-x feito da época de Alice Portugal. Eles não tinham candidato. Quem agradece hoje é Trindade. Que Trindade vinha. Aí tiraram Trindade, que Trindade estava certo que seria o candidato do PT. Tava. Tava chamou certo. para conversar dia 30, e eu estive com ele dia 30. Dia 1º eu estava nomeado lá por Bruno Reis, e dia 30 ele disse a mim, que era candidato a prefeito, e que precisava conversar comigo e com o PRTB para saber se podia apoiá-lo.
Pois é. E aí, do nada, não, problema de saúde, não sei o quê, fiz aquilo, não me convenceu. Não me convenceu. Tanto que ele não se afastou nem da secretaria nem nada. Não me convenceu. Abriu mão, ficou chateado. Tanto que ele não foi nem quando lançaram a candidatura do Geraldinho, ele não compareceu lá quando lançaram. E aí, Geraldinho foi pro sacrifício sozinho, coitado. Foi só ele e Matheus. Ele e o filho. Porque você via que realmente ele não. E os gordinhos mesmo de longe, capengando, Lúcio e Gedel, os irmãos. Mas os gordinhos, quando começaram a sair as pesquisas, os gordinhos apareceram. Você via que eu ficava lá perturbando. Não foi não. O Gedel Gedel tá com um problema, depois do que ele passou, Gedel tá com um problema gravíssimo no joelho. Já operou, fez a cirurgia, voltou todo feliz de São Paulo, e aí deu uma bactéria no joelho dele. Aí vai ter câmara hiperbárica. Aí teve que voltar. Não, mas eu digo assim, o Lúcio e o Gedel. Período da eleição. Lúcio e o Gedel faziam muito vida. Eles angustiados, porque amam a política, amam estar na rua. E eu tô lhe dizendo isso que eu sou vizinho dele no condomínio, sou amigo dele, então acompanho muito isso, dos dois, né? De Gedel eu queria tirar a Lúcio para conversar, rapaz, que Lúcio aqui, porque Lúcio pra mim, Lúcio. Você tem o número dele? Se não tiver, eu tenho aqui, eu vou chamar agora. Eu quero que você intermedie essa conversa, porque Lúcio, pra mim, é um cara, como se diz, é um folclore da política baiana. Ele é um número. É uma das pessoas folclore mais altruístas que eu conheço na face da terra. Porque eu posso não concordar com isso assim, não concordo com 70%, mas ele tem muita história política. Tem. E ele é leve, então ele conta ele é as tranquilo. histórias, ele diverte. Gedel já é mais, até porque ele passou, já é mais reativo. Do jeitão, né? O que é que Gedel diz? Eu não consigo, eu tento, mas não consigo ser engraçado como o Lúcio. Lúcio não. Em compensação, Gedel tem a obrigação de ser professor da política. Lúcio não tem essa obrigação. Lúcio tem a obrigação de ser relações públicas, que é o que era. A dupla era assim dos irmãos. Gedel fazia política e Lúcio estava nos bastidores. Quando acontece o que aconteceu, Lúcio é escalado para ser o titular. Foi ótimo, porque esse alto astral, tudo direitinho, mas ele não tinha obrigação de estar ali. Você pega hoje o Instagram de Gedel, onde ele se comunica com a sociedade. Começou a aprender agora, né? Onde se comunica com a sociedade através das redes sociais. O cara dá aula de política, o cara não, vai. Gedel, vou dizer. Pega a história mundial e traz para dentro do Instagram, fazendo a conexão com a nacional, regional vou dizer e às vezes até municipal. Então, há essa diferença que permite também Lúcio ser engraçado. Não, Lúcio é comédia. Lúcio é comédia. Eu me lembro que eu tava outro dia. A filha de Lúcio tinha ido para um show no Etnoir e ele tava reclamando do preço do Uber. Eu vi esse vídeo. Eu vou buscar porque tá caro. Eu vou buscar lá que tá caro. E não é jogo de cena, é verdade. É verdade. Ele é autêntico. Ele é aquilo. Autêntico. Eu sou suspeito de falar porque eu amo a família toda e os dois. Não tenho nada contra os dois. Gedel passou pelo que ele passou, certo? E eu digo sempre, Gedel foi muito homem. Que pouco homem aguenta cadeia como ele aguentou. Sem entregar ninguém. Gedel diz isso o tempo inteiro. Não abriu a boca para ninguém. Ele, onde estava no espaço, que eu não gosto de falar os nomes, porque é muito pesado. Claro. Onde ele estava, chegava lá, eu estou contando o que ele conta publicamente. Um documento dizendo, se você assinar aqui essa delação de Temer, você vai para o aniversário de sua mãe. Eles são um dos filhos que mais honram os pais. Eles são apaixonados pelos pais. A declaração de Gedel no Instagram hoje para o aniversário do pai dele é algo que, para mim mesmo, me tirou lágrimas. Então, ele receber aquilo e dizer, vou ver minha mãe, o peso disso para ele. É muito grande. E ele teve que engolir o choro e dizer, eu não entrego ninguém. Pouca gente faz isso. É raridade. Acho que dizem aí que o atual presidente não faz isso, não. Andar na viatura do DOCS por um cigarro, não sem algema, sem nada. Dizem que o atual presidente faz isso, não, né? A internet diz isso. A internet tem fala foto, isso. Tem foto. A internet fala tem isso. Foto, né? O cara não anda na viatura desalgemado fumando cigarro. Você é mas vai ver cá. Mas vem cá. Você já viu alguma... Você falou de Lúcio, mas você é engraçado também. Você vê cá. Aí você faz a cena, viu? Você já viu? Aí olhando pra trás. Não, mas você já viu a foto? O cara tá lá no Camburão, que era na veraneio. Sim. Cigarro na boca. Eu não tá vendo
Não, pô. Eu passei nesse instante, ali pela porta do Barradão, até um pouco antes depois. Sim. Tinha uma viatura parada, uma abordagem da polícia, e o cara algemado com a mão pra trás, já na gaiola, preso. Aí o preso fumando cigarro. Na época da ditadura militar, alguma coisa tinha de errado, né? Algum benefício tinha ali, né? Então, mas dizem, eu não sei se é história, eu não sei como é. Celso, aí você faz esse trabalho social, presidente do PRTB, família, tudo. Candidatura. Celso vai ser candidato? Celcinho teve o maior desafio da vida dele. Bruno Reis me chama e diz, olha, eu preciso de você como Pivete do nossa Calabar. chapa, Pivete do Calabar. E pior que ele é exatamente Aquilo. Não É que tem nem Lúcio. máscara. Não tem máscara. É que nem Lúcio. Me permita aqui a Semineto. Bruno é mais carismático que você. Eu discordo. Os dois são carismáticos. Não, mas Bruno é muito autêntico. Rapaz, eu não convido o Bruno pra tomar café na minha casa. Mas Neto também. Mas se eu convidar Neto pra tomar café, Neto recusa. Que por educação. isso? Não, por ele dizer assim, não, eu tô de barriga. Mas Bruno, eu não convido não, irmão. Bruno eu não convido não, porque Bruno vai querer tomar café e vai querer jantar. Muito, viu? Olha o Instagram dele. Tudo quanto é inauguração. Mas é por isso, o Bruno é do tipo do cara que ele não nega nada. Certificando os alunos da gente, 100 alunos nossos do curso de qualificação. Tem almoço aí? Eu digo, não, você não vai meter a mão nas quentinhas, quem te dá, distribui almoço aqui por dia noite, você não vai comer aqui. Não, eu digo porque a sexta-feira fizeram uma obra lá onde meus pais moram há 50 anos, e aí convidaram a Semineto para tomar café com o Bruno. Aí eles foram, tá? O Bruno tomou café na casa do pessoal que eu conheço tudo. Só que o Neto tomou um cafezinho. O Bruno não. Café, pão, queijo, mas presunto, Neto não sei o faz dieta braba desde a época do Marista. Você tá pensando Bruno, que ele é assim? Bruno, meu amigo. A vida toda é de hoje. E Bruno não libera nada, eu não convido o Bruno pra minha casa, não. Não tá fazendo dieta. Não, mas ali não. Então, assim, esse jeitão de Bruno, assim, Neto tem um jeito dele, cada um tem o seu jeito. Eu sou suspeito de falar que eu sou apaixonado pelos dois e todos os dois, pra mim, tocam o meu coração e dos outros, cada um do seu jeitinho. Exato. Então, assim... Vou lhe contar aqui, até lhe interrompendo, Neto era brigado comigo, por causa do MBL. Era, porque ele foi, eu convidei ele pro primeiro congresso do MBL aqui, e ele foi. Aí um amigo meu, Ricardo, pegou e soltou um negócio no Facebook na época, chamando ele de poderoso chefinho. Pra quê? Ele ficou virado na onça. Mas não foi eu, foi outra pessoa que soltou. E ele ficou brigado. E foi na época da pandemia até, no carnaval que iniciou a pandemia. Aí eu tava lá com o Léo já era secretário de saúde. Sim. E aí eu tava lá, Léo, Bruno. Sinal, um brilhante secretário. Aí aí tava fiscalizando a montagem dos postos de saúde. Aí Neto chegou. Aí eu fiquei. Aí foi Bruno, Léo. Aí Bruno olhou pra minha cara, bora. Eu falei, não, não fala comigo, não. Aí, você não pode ficar ligado. Aí, bora. Me pegou pelo braço, foi me puxando. Aí quando o Neto desceu, falou. Aí Léo puxou o Neto pelo braço. E aí fez, prefeito, vocês não podem ficar brigados. Você tem divergência, mas não pode ficar brigado. Aí ele dá tudo pra minha cara, mas ele é muito chato. Eu fui prefeito, é política. A política te bate e depois essa sopra, né? Aí ele fez, tá bom, vamos ser amigos. E hoje eu tenho um bom relacionamento com o Neto, eu encontro o Neto. Eu tenho uma admiração muito grande por ACM Neto, como gestor político e até como político. Tento pichar a ele algumas coisas, tipo essa coisa do rei do lixo aí. Ah, Neto nem citado é. Neto nem citado está. Gedel diz uma coisa assim fantástica. Se botar chucar. Ah, meu amigo. Não sobra um. É outra coisa. Ninguém chegou onde o cara chegou. Não Neto. Sobra um. Ninguém chegou. Não sobra um de ser amigo de rei do lixo, rei da parede, rei da televisão. Todos são amigos. A questão é, quando estoura e aparece um, aí condena-se um e esquece dos demais. É o caso de Gedel. Estourou com ele por acaso, mas exatamente. Poderia ser com os outros. Com os outros. Mas voltando a te responder, vamos então lá. Bruno aí me escala para ser candidato a vereador. Eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não acredito em que pese eu respeitar em político que inaugura um projeto social em ano de eleição e que não é candidato. Eu não acredito em político que inaugura para ser candidato. Eu não... Mas, rapaz, você não está fazendo isso. Eu estou acompanhando isso desde o início. Eu disse, eu sei, você sabe, mas a minha consciência, eu diria a mim mesmo, você é interesseiro, você está fazendo isso para ter votos. Isso aí a gente... Então, Brunão, eu tenho duas alternativas. Aí é uma condição que eu coloco para mim.
Se eu for candidato, fundação está fechada. Não sou candidato. Eu tenho uma relação com o bairro de Pituaçu, Siqueira, e a região toda de muita... Eu nasci e me criei ali. De muita confiança, de muita credibilidade, de muito respeito. Os candidatos Copa do Mundo, que só aparecem de 4 em 4 anos e que pesam em ter eleição de 2 em 2 anos, mas aí só é a força de expressão, eles já deixaram a sociedade traumatizada. Sim. E essa sociedade, Pituaçu, é óbvio, e região faz parte dessa sociedade. Eu não poderia ser mais um, mesmo eles sabendo que eu não fecharia a fundação depois, como aconteceu lá com 2 amigos nossos, vereadores, que eu estou sensibilizando eles, para eles não se queimarem. E não queimarem nós, políticos, para que eles reabram os projetos sociais dele lá, que existiam até o dia da eleição, no outro dia fechou as portas. Então eu coloquei essa condição. E ele me perguntou, você vai estar feliz com o quê? Eu disse, eu vou estar feliz com as 2 coisas. Só que a questão temporal é que vai definir. Eu vou ficar com a fundação agora e amanhã a gente discute. Aí só a Deus pertence. Se Celcinho vai ser candidato em 2026, eu ia. Se Pablo Marçal fosse candidato a presidente, se Pablo Marçal for candidato a presidente da República, se ele se tornar elegível, que é o candidato do meu partido, do PRTB, eu saio para ser o federal de Marçal na Bahia. Isso aí não tem discussão alguma. Em ele não saindo, eu não posso pegar, porque eu sou workaholic. Se tiver candidatura, eu não vou deixar a assessoria de Bruno Capengano que eu faço, a Fundação Capengano que eu faço e as outras coisas que eu faço. A gente também tem clínica, tem instituto, tem Você tem outras coisas. Eu vou fazer isso tudo, vou continuar fazendo isso tudo com a qualidade que eu faço e vou acrescer mais um, que é o candidato, a campanha eleitoral. Então, eu não irei ser candidato se Pablo Marçal não for candidato. Como eu não acredito de que esse processo será revertido, e eu estou falando do processo de todos ao centro e à direita da política no país, porque isso tudo está aí aqui, sem criticar um lado, porque o outro lado também faz isso. Quem tiver no poder vai fazer isso. Está sendo montado uma teia de tirar todos os concorrentes do presidente da República, candidato à reeleição. Então, já tornaram inelegível Bolsonaro, já tornaram inelegível Marçal. Tudo isso foi avisado. Estão tentando tornar Caiado. Não, já é inelegível. Não, Caiado não tá, não. Tá, foi condenado já. Não, mas a dele é reversível. Eu conversei com... Não, pode ser reversível. Isso. Mas a discussão é o sistema, desde as eleições municipais, já mandou os interlocutores e já foi dito que os 3 estavam tentando encontrar alguma coisa com o Tarcísio. O Tarcísio aí foi muito hábil na campanha para não deixar dar uma brecha como essa que o Ronaldo Caiado não deu brecha. Ele é governador, o prefeito vem à governadoria, candidato à reeleição. Qual é o problema? Os dois estão na condição institucional, mas daí se apegaram a isso para poder torná-lo inelegível. O sistema avisou lá atrás, e todos nós sabíamos disso, de que iam tornar inelegível os 4. Não conseguiram pegar Tarcísio, mas os outros 3 pegaram. Então, a discussão não é jurídica, a discussão é política. Se a discussão é política, eu não acredito na reversão da inelegibilidade deles. Ah, mas e aí? E aí é que vão forçar a barra para tirar tudo das regionais para levar para a nacional. A discussão é com o STF. Sim. O sistema opera com o STF. Tudo que for de primeira e de segunda instância, dá para reverter. Só que quando for para terceira e para quarta instância... E por sinal, está tendo hoje uma que nem... Uma sessão nem que Alexandre de Moraes nem que Flávio Dino possam participar do só que eu não vou... Aqui minha fala não é ideológica, minha fala aqui é técnica. Só que quem vai julgar isso é Zanin. Então, assim, mais carta marcada, mais encenação do que isso, é só para depois dormir, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o trabalho técnico, da análise técnica. Eu me dispo completamente da questão partidária, ideológica, da emoção.
pego a razão e vou estudar. E estudo mesmo para valer. E o jogo tá jogado. Não tem discussão para isso. Como o jogo tá jogado, para Bolsonaro já ser preso. Aí você vai me dizer, mas e aí? O sistema também feito lá atrás botou Lula preso. Então a receita é a mesma. Só muda o CPF ou o CNPJ. A receita só muda o chocolate e esse chocolate. Só muda chocolate ou sem chocolate. A Então, receita é a mesma. eu acho que a gente não pode ir pela paixão. Eu acho que a gente tem que fazer análise para poder trabalhar com a realidade. Então, diante dos fatos que eu terminei de dizer, não acredito que consiga reverter. Desejo que reverta, mas não acredito que consiga reverter a inelegibilidade de Pablo Marçal. Em não revertendo, não sou candidato a nada. Vou me oferecer para carregar a bandeira soldado de Assemineto. De Assemineto, de Bruno Reis, de Ana Paula Matos, são meus líderes, né? Nessa ordem aí, Assemineto, Bruno Reis e Ana Paula Matos. Se for convidado, como fui na campanha de Assemineto, para ser um dos 6 coordenadores da campanha dele, estarei super feliz e satisfeito, entendendo de que não consigo ficar dentro de gabinete, eu gosto de ir para a rua. Eu também sou de rua. Para fazer. Eu odeio gabinete, eu odeio rua, eu odeio ficar. Tete a tete. Eu odeio de. Fica aqui atrás da mesa fazendo. Meu irmão, não me bote isso, não, para mim é me matar. Eu gosto de estar na rua. Eu gosto de estar. Faço. Agora eu acho que a política é de o rua. Tete a tete. É a rua. O voto é o tete a tete. Por que é que você chega lá na região hoje? Meu pai sempre foi de esquerda, PT a vida inteira, então Pituaçu e região. O povo é enlouquecido, apaixonado por ele. Então, quem Dr. Celso apoiasse, estava eleito. Estava apoiado a região toda. Então, Pituaçu, região toda era vermelho. E hoje, lhe peço até que você faça isso, que aí me dá a sensação gostosa de ouvir depois. Se você encontrar um poste sem uma faixa azul no bairro de Pituaçu, Jardim Imperial, Alto do São João, Bananal, eu nunca parei para olhar, mas vou olhar. Sempre passo por lá. Sempre passo por lá. O bairro todo virou azul. Você pega a votação, Bruno, ele por si só construiu a candidatura dele. Sim. Então era até difícil fazer campanha para Bruno. Eu posso pedir voto para meu candidato? Claro, Celcinho, claro. É para Bruno. Já ia votar nele. Então, assim, se você me perguntar se eu contribuí com um voto, eu não sei. Eu acho que não. Eu digo sempre o seguinte, eu só dei meu voto. O resto eu acho que ele conseguiu sozinho. Porque eu pedia e o povo dizia, já vou votar. E os números disseram isso, né? Uhum. As votações foram assim. Então, assim, Pablo Marçal saindo candidato, sou candidato a deputado federal. Pablo Marçal não saindo candidato, não sou candidato a nada. Aí só vai organizar o PRTB e... Organizar o PRTB. E se Bruno pedir, ou se o Neto pedir, você... Exato. Eu sou soldado. Soldado, eu tô dessa pegada, eu sou soldado. Se pedir para, ok, é para derrubar o muro fazer, a gente vai derrubar o muro fazer. Porque eu, candidato, não sou, não. Se eles pedirem, quero que você apoie candidato tal, quero que você apoie candidato tal, vamos lá. Apoiar. Aí já aproveitando aqui, né? Você manda um beijo para ele, pede a ele para conversar com a Semineto. Pronto, não, eu vou dizer. Eu já lhe respondi. Vou fazer o seguinte, não, aproveitando aqui, né? Você tá falando que minha cabeça fica pensando coisa, né? Aí você pede a Léo para conversar com a Semineto. Se a Semineto autorizar e me chamar faz esse corte aí, olha a minutagem do corte aí. Se disser, tá tudo ok. Olha a minutagem. Não, mas não é só isso não, eu tava aqui pensando. Mas pensou, não pensou isso, que você é não, também, mas eu vejo assim, aproveitar, né, meu amigo, que foi secretário de saúde, que gosta de saúde, até, Léo Prates, deputado, nosso amigo Celso Coutinho tá precisando de equipamento lá para poder atender para atender mais a população. Você poderia depois ter uma reunião com ele para poder ajudar o pessoal lá de Pituaçu? Muito obrigado. Entendeu? Foi fantástico você ter dito isso. Por quê? Me empresta aqui esse relatório. Claro. O que é que nós fizemos? Da mesma forma como eu não acredito em montar a fundação e ser candidato, da mesma forma eu não acredito em montar a fundação e sem serviço prestado você ir pedir dinheiro, tanto a coisa pública quanto a coisa privada. Sim. Então, até hoje, tudo é pago do meu bolso. E eu brinquei com o Bruno e a Ana Paula, dizendo, e a população que estava lá, no dia da certificação dos cursos, que eles certificaram um por um, eu disse,
Aliás, quem paga não sou eu, não. Quem paga é Bruno, porque o meu salário, quem paga é a prefeitura, que ele que me nomeou. Então você é o responsável pela fundação Só aqui, passa sabe? pelo seu CPF, pela conta. É, Entra, o gerente diz, oi, sumido, e pronto. é. Então, tudo quem paga sou eu até hoje. A Semineto tomou um susto na lavagem do Bonfim esse ano. Esse ano eu tive o privilégio e a satisfação de ficar como o assessor direto dele do início ao final da lavagem do Bonfim, consequentemente, assessorando ele. Consequentemente, você termina tendo mais tempo para conversar. São Sim. 4 horas, né, de andada do. É porque que o ano anda passado embaixo, foram tira 8, né? foto. Quase. O ano passado foi. Foi punk. O ano passado foi. Esse E ano aí foi ele me melhor. perguntou: quem está financiando sua fundação? Eu disse: você. Mas eu como? Eu disse: Bruno não é prefeito? É. Eu não sou nomeado por vocês como assessor especial da prefeitura, não trabalho lá? É. Pronto. Pronto, tá pago. Eu disse: não, mas peraí, deixa eu escolher uma passão. Eu disse: tô falando sério. Quem paga sou eu, do meu salário. Ele disse: eu não tô acreditando nisso. Eu disse: é. Então eu esperei. O que é que eu quero dizer com isso? É de que não tem um recurso privado, nenhum recurso público ainda. Agora nós vamos entrar na fase da captação de recursos. Por isso que nós aprontamos esse relatório, onde a gente tem aqui toda a parte administrativa, financeira, pedagógica da fundação, com todo o detalhamento dos serviços prestados, dos produtos oferecidos, para que a gente possa bater agora na porta dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos ministérios, das secretarias de Estado. E dos empresários municipais e da iniciativa privada e das empresas de economia mista. E temos hoje, então aí eu me sinto à vontade para poder ir captar recursos, que a gente tem serviços prestados. Sim. E conseguimos, com esse trabalho nosso e de toda uma equipe, eu sem eles não conseguiria fazer nada, mando um beijo aqui principalmente para Nando, nosso gerente geral, para Tati, meu lado direito também, para toda a equipe que está conosco. Esse trabalho nosso deu uma projeção, inclusive, a nível nacional, onde nós já Tô vendo aí a G1, R7, no Record, Rede TV, na UOL, Rede TV. Terra, Isto É. Perfeito. E aí dá uma legitimidade para o nosso trabalho, para que a gente possa conseguir equipamentos, bem dito por você aí, para a área de saúde, para a gente aprimorar lá com os aparelhos de ultrassonografia. A gente está com a sala lá já pronta, que está começando a reforma agora para ser de microcirurgia e de média cirurgia, para a gente tirar, inclusive, e Léo falava até muito isso, quando secretário de saúde, de que você sente uma dor de cabeça, você tira o lugar de uma pessoa que está precisando fazer uma sutura. Exatamente. Né? Então, às vezes, um cisto sebáceo, você tira o lugar de uma pessoa de fazer uma cirurgia de mama. Com certeza. Então, a nossa pequena e média cirurgia é para essas coisas. Então, a gente precisa equipar essa sala para isso. A gente precisa montar a cozinha industrial da gente, que está doméstica. A gente precisa fazer a nossa padaria, mini padaria. Então, precisamos sim do apoio, da estrutura, do poder público, da iniciativa privada. Nós estamos mandando agora para nosso conterrâneo baiano, o presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, Sim. um pedido de parceria. Eles têm um projeto deles lá, social, com as comunidades carentes do Brasil, para ver se a gente consegue participar desse processo. Já mantive contato já com o INTS. Alguns times de futebol, tipo Bahia e Vitória? Tentei, falei com o Emerson Ferretti, só que está engessado. A parceria dele com a Prefeitura de Salvador já foi engessada lá atrás, antes da fundação existir, já entregando pacote de 10 bairros prontos. Sim. Então, estou tentando ver se consigo falar com o Fábio Mota, para ver se o Vitória entra. Em que pede eu ser Bahia, mas nessa hora... Nessa hora que não tem time, nem tem... Não tem time de futebol. Nessas horas... Aí eu vou dizer a você o seguinte, eu aqui, um mero... Não sou comunicador, sou formado em relações públicas, mas sou um mero curioso nisso aqui. Não, é o inverso, você é comunicador. Comunicador é o formado e o não formado. Eu tive a grata sorte de... Essa cabeça da gente é porque aluno de colégio marista, você não vê a cabeça de Léo e a Semineto.
terminou eu sendo também, e sou jornalista. Então, mais um estudo dos CDFzinhos, né? Mais uma Aí, coisa. mas assim, onde eu quero chegar? Mas você é Com o comunicador. meu podcastzinho humilde, com o meu site, Seu Boritiba aí. lindo podcast, O nesse qual foi lindo aí? estúdio, uma estrutura Ali, ó, retada. ali, ó. Ali, sem aquele cara dali, ó, nada disso seria possível. Como é o nome dele? Diga aí Totti. pra gente aqui. Totti. Totti. Ave Maria, Totinho. Totti, ele tá aqui, mas tem que falar pra cá. Um abraço pra você, Sem ele aqui parabéns. nada poderia acontecer. Porque Porque aquilo coisa ali mais linda. é um amigo, irmão que eu tenho aqui. Ele que abre as portas. Glória a Deus. A Burburinho News, que é dele também. Boborinhonews.com.br, É. Que maravilha. Então, assim, meu site está à disposição. Vou acessar, viu, Totti? A partir de hoje, vou acessar. Meu site, nosso podcast está à disposição. Obrigado, meu Você irmão. tem contato com nosso amigo Teobaldo do Atacarejo. Tô tentando com o Teobaldo conseguir para ver se a gente distribui lá também cestas básicas. Falei com ele no aniversário de ACM Neto, lá na igreja de Santo Antônio. Mas não foi, foi quando você falou com ele, Foi ano passado. que ele estava fantasiado, que ele foi, Foi. que ele foi dando fantasiado, mas não foi reconhecido. A única pessoa que tem a foto dele fantasiado sou eu. Que ele Todo mundo vai- aí pediu e Pra Cacá. ninguém, Eu pra disse, eu ninguém, não dou, eu mostro. pra ninguém reconhecer. Eu disse, nem não dou pra Neto. ninguém, mas eu mostro. Nem Neto reconheceu. Não, mas também justiça seja feita. A igreja é pequena, estava muito cheia. Então, ele não teve nem condições de entrar. Não dava nem para Não, mas ele foi todo. vir fantasiado de mendigo. Foi. Só que eu não sabia. Eu aí reconheci, abracei ele e fui andando. Foi aí onde eu tirei a foto, eu e ele. Ele aí me contou que ele tem 7 personagens para não ser reconhecido. E Teobaldo da figura. figura. Esse era de mendigo. Teobaldo da figura. Uma perucona, uma bola na barriga, uma meia até a cintura. Eu me lembro da Aí esposa eu dele, Mirella, pedi- falando disso aqui. Aí eu pedi a ele, eu disse, meu irmão, não quero dinheiro. E é outra coisa, a gente não aceita dinheiro. A gente só aceita os produtos e os serviços. Pronto. Você tem contato com a Amanda do Hiper Ideal? Não. Amanda que Seja esteve aqui. embaixador da gente. Amanda que esteve aqui, Sim. conversando comigo, até por sinal, que é uma pessoa maravilhosa, filha de um grande amigo meu, que eu posso chamar de amigo, João Roberto, que hoje está à frente do Hiper Ideal, presidente da base aqui na Bahia e vice-presidente da BA, que é a Associação dos Supermercados do Brasil, né? Vou tentar entrar em contato com ela, tentar negociar isso com ela, para que ela possa ajudar, né? Eu tenho alguns amigos também que não são tão grandes empresários como o Teobaldo e a Amanda, o pessoal da Eva Partes que estiveram aqui também, que trabalha com limpeza e estética de veículos. Se eles podem ajudar de alguma maneira com curso técnico de lavagem, de carro, Maravilha. esse tipo de coisa. Porque às vezes você tem um curso técnico, mas assim, por exemplo, você faz um cara que faz um detalhamento de carro. E hoje tem muita gente ganhando muito dinheiro com esse tipo de coisa. Então a gente tem amizades com pessoas que a gente pode tentar agregar com você. Oh, que Eu consegui maravilha. até 8 pessoas lá no Curralinho que foram para essa Eva Partes lá, fizeram um curso de detalhamento de carro, de embelezamento de carro, tudo, coisa mais profissional. Maravilha. Além de lavar o carro, trabalhar com produto, saber trabalhar com produto, fazer limpeza, higienização. E aí falar com o pessoal da Eva Partes que possa aí se juntar ao seu projeto. E outros empresários que nós temos aqui. Estou tentando falar com o meu autista aqui, acho que ele está em alguma reunião, que eu ia ligar para ele aqui, ia pedir ele aqui agora, para ele ajudar. Vou ver se ele atende aqui, vou ver se ele atende aqui, que eu gosto de fazer ao vivo. Dizem que quem sabe faz ao vivo, né? Vou ver se ele atende aqui. O bichinho Ele- tá lá na Ele tá ficando careca, né? Aí eu vi que o governador que tá ficando careca, né? Disse, rapaz, o Brasil tá Eu não deixando de ser sabia, cabelo. não. Eu digo que o Brasil tá deixando de ser cabelo, ele fica retado. Ele não só tá assim, tem uma falha aqui assim, muito grande, ele fica retado. Aí ele fica retado brincando com ele Ah, aqui. meu amigo querido, aí são anos de amizade. A gente disputava Grêmio, sempre foi uma coisa muito civilizada. Eu de um Daniel lado, Alves, que é vereador, que é dono do DOC. querido amigo. Você teve aí com ele que em relação a alguma coisa, em relação a restaurante, alguma coisa, empregabilidade, que ele é muito ligado à FIEB, né? Não sabia, Daniel foi presidente da FIEB. não sabia, Foi presidente da FIEB. não sabia. Léo deve estar ocupado, aqui tá dando nem sinal. Foi presidente da FIEB, pode falar com ele. Se você quiser, eu posso até falar com Não, ele. por favor, seja nosso embaixador. Em relação a isso, seria um prazer ser embaixador de uma instituição como a sua. Seja nosso embaixador. Trazer pessoas que possam ajudar, não Celcinho Coutrinho, mas as pessoas que Celcinho Coutrinho ajudam. Sim. Porque E é lindo. Eu acho que o maior barato é levar eles lá. Para eles sentirem a energia do povo, para eles verem realmente, olho no olho, né?
Aí não tem como não sair. E Teobaldo, aí voltando aí para terminar de lhe falar, eu disse, meu irmão, fique responsável pelas cestas básicas da gente. Ele disse, tudo que for pro povo eu faço. Aí eu tô dentro. E ele dá muita cesta básica. Só que o negócio é o seguinte, eu disse, rapaz, ninguém consegue esse WhatsApp seu, você não responde. Aí, Teobaldo é assim. É isso, então... Mas aí assim, você liga pra Teobaldo, aí você liga 3, 4, 5, 6 vezes. Sim. Aí sim, quando ele vê que você insistiu muitas vezes, aí ele responde. Ah, é esse o código, o truque, ele tem que ligar várias vezes pro Teobaldo, aí ele responder. Essa 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 época agora, que tá uma época que tá pós-eleição aqui em Lauro de Freitas, que tá tendo alguns ruídos entre ele e a atual prefeita, talvez... tipo, eu já tentei falar com ele algumas vezes, como ele sabe que eu gosto de fazer uma confusãozinha, aí ele não me atendeu ainda. Você me disse em off que você tá agora, Siqueirinha, paz e amor. Não, eu tô paz e amor, mas entenda, eu queria trazer ele aqui para o podcast para conversar sobre o atacarejo, sobre essa situação. Você já manda uma mensagem dizendo, lhe juro que não vai ter polêmica, me atenda. Aí eu quero conversar com ele aqui sobre, e também saber sobre essa questão, que se ele vai ser candidato ano que vem, que é o que rola, que ele será candidato a deputado federal, ano que vem, pela União Brasil. Teobaldo. Já soube aqui, pelos interlocutores dele, que ele será o candidato a deputado federal e a base dele é Lauro de Freitas. Então, quero conversar com o Teobaldo, até porque é uma figura que eu tenho amizade, gosto muito, prezo muito pela história de Teobaldo, e conversar com ele. Mas, assim, o que eu puder... Matheus apoia ele? Você disse, você que disse que você é paz e amor. Eu não disse a você que eu sou. Eu só não perguntei qual Matheus. Que Matheus você tá falando? Fica a seu critério. Não, que tem vários Mateus. Se você quiser dar o nome Reis, o sobrenome Reis, se você quiser dar o sobrenome João... Se for o atual vice-prefeito de Lauro de Freitas, você não convida o que Teobaldo apoiou lá atrás. Quem é? Que eu não sei, não eu tô perdido. É o que é o atual vice-prefeito também. Não bote... eu não sabia. É o mesmo. Não bote pra almoçar na mesma mesa os dois juntos, não. Eu não sabia. Não. Fora... Mas não... Peraí. Não bote pra almoçar na mesa dos dois juntos, pra eu me organizar. Porque eu posso estar aqui todo atrapalhado. Porque eu tenho isso também, viu? Me atrapalho todo. Sim. Teobaldo apoiou Matheus Reis lá atrás. Não, Teobaldo não apoiou. Teobaldo foi candidato a prefeito com o Matheus Reis vice dele. Então... Apoio, não apoio. Apoio é uma coisa. Apoio sou eu que faço com o Léo. Peraí. Apoio eu apoio no Léo. Peraí. Ele bancou. Peraí, vamos com calma. Ele bancou a candidatura de vice. Eu aí já não tô entendendo mais. Peraí. Você quer sentar aqui pra conversar com a gente? Peraí. Sim. Isso. Mas eu tô falando da última. Ele foi. Peraí, eu tô certo ou eu tô errado? De que o histórico que eu tenho aqui é de que Teobaldo apoiou Matheus, atual vice-prefeito. Aí eu tô dizendo, meu IOS parou lá no 10, que já tá mas é isso. Que aí me atualizando aí agora, esse de lá de trás é o mesmo. Aí eles não se dão mais, não? É isso? É porque teve assim. Então esquece esse assunto. Ele apoiou. Esquece. Olha só, vamos lá. Olha, me perdoe. Vamos na cronologia. Não, minha cabeça... aqui pode. Não, eu tô pedindo desculpa ali a turma que tá assistindo. Na cronologia é o seguinte: uma candidatura antes, né? Vamos dizer assim, que foi a da pandemia, aquela eleição da pandemia, teve uma antes. Aí, Teobaldo apoiou o Matheus para candidato a prefeito de Lauro de Freitas. Aí, é o mesmo quem tá falando. Aí não deu. Chegou perto, mas não deu. Perdeu. Sim, mas apoiou? Pronto. Aí veio a candidatura que foi da época da pandemia. Aí ele já botou como vice-prefeito. Apoiou também. Aí eu não chamo apoio, digo que bancou. Não, como eu não entendo bancar em política... bancar. Você botou o cara como vice... Olha, como eu não entendo... E olha que bancou... Botar como vice numa chapa forte... É apoiar. E apoiar muito, é dar uma visibilidade à pessoa com a perspectiva de chegar ao poder. Mas eu tô falando de bancar e bancar financeiramente. Não, deixa eu dizer uma coisa. Esse negócio de dinheiro com política eu não converso, não. Então a gente pode pular o assunto. A gente pode pular os personagens, porque a gente sabe das coisas, por isso. Não, essas coisas eu não sei, não. Mas eu posso falar que eu tenho assim. A gente sabe... Não, você me disse que é Siqueirinha, paz e amor. Mas entenda, eu não tô falando... Eu tô falando que chega até meus ouvidos. Sim. Você não disse que como presidente... Na sua lista... Aí na sua lista...
Aí, eu tô todo feliz. Veja então aí com o Teobaldo. Não, eu vou falar, é sério, eu vou falar com o Diogo Roberto, mora agora fora do Brasil, né? Se Em desgostou, Portugal, né? foi pra lá abrir um negócio lá, mas eu vou conversar com a Amanda, né? Convidá-la. Vou intermediar essa conversa com ela, Faça esse para que ela favor. apareça lá, tá? Intermediar não, pai. Você é o CEO da fundação. Não, eu quero intermediar. Eu gosto de ficar em bastidores, mas assim, fazer um encontro, convidar ela para conhecer a associação, conhecer a história, conhecer o projeto social, porque a Amanda é uma pessoa Sentir as ímpar, pessoas. ímpar. Sabe que é uma menina que Conhecer a sentou aqui, estrutura. conversou, ela chegou aqui, eu achei que ia chegar, tipo, tem certos empresários, né, Sim, que não são metade do que ela é, que chega com comitiva. Ela chegou aqui sozinha. Ó, deixei meu filho no colégio, já passei não sei aonde, cheguei aqui não sei o quê, chegou aqui, ou seja, me encantou a simplicidade daquela mulher. Mas quem tem não arrota, né? Me encantou aquilo ali. Aí conversamos comigo aqui, aí depois chegou o primo dela, que é... Qual é o nome do primo dela? Que eu esqueci agora. Oh, Deus, agora. Que mora até aqui em Lauro de Freitas, esqueci o nome. Também é muita gente boa também, que trabalha com alimentação também, que eu vou conversar com ele, Que massa. para poder intermediar, e fico aqui batendo papo. Então, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, de super fino trato, super Como é o simples. nome dela? Amanda Um beijo em Vasconcelos seu coração. do Hiper Tô Ideal. sabendo de você agora através de Siqueira, meu amigo querido. Do Hiper Ideal. Então, assim... Peço a você que abra o coração para ouvir Siqueira e lhe convidar para você conhecer a nossa fundação, conhecer os nossos usuários. Eu acredito que a Amanda, ela vem ajudar, sim, porque é uma pessoa que tem um coração muito grande, ela tem uma visão muito, legal, muito, massa. muito humana. Ela disse que ela conversando aqui, eu vi que não é a questão de ganhar o dinheiro, é a questão de ter um projeto, e dentro desse projeto ela insere as pessoas. Que coisa linda. Que às vezes tem um empresário que só pensa no dinheiro. Isso é a vida. Tem o cara que pensa só no dinheiro. Ela não, ela fala da equipe. Ela diz a minha equipe, minhas pessoas. Então ela fala sempre Isso em é nós. muito lindo. Nunca é eu, é nós, o tempo todo. E aquilo ali eu vi que ela é uma pessoa Que massa, que realmente viu? ela chegou onde chegou. E ela disse: eu entrei, meu pai virou pra mim e disse: vai pro Hiper Ideal. Ela não queria ir, que ela ficou um tempo em São Paulo e tal. Ela começou com um treininho do Hiper Ideal. Foi mesmo? Foi. E chegou à presidência do Hiper Ideal depois de 10 anos trabalhando dentro do Hiper Ideal, passando por estádios dentro do Hiper Que Ideal. por falar nisso, meu irmão, embeleza a cidade, porque mudou o conceito. Pra mim, eu compro lá. As fachadas mais bonitas que existem, aliás, são as únicas, São. né? Da rede Hiper Ideal. E a qualidade dos produtos. Eles prezam pelo um público ali Rapaz, que não é tipo. Eles não são uma Perine da vida, nem um E Pepe. você não sai da maior, eu ia dizer, resguardado as devidas proporções de público, mas é o Almacém Pepe. É aquele. Tudo limpinho, tudo É bonitinho. aquela questão de você vai procurar um tipo de produto, um shimeji, você vai encontrar no Hiper Ideal. Às vezes o mix que tem ali no Estela Maris você pode encontrar, mas no Hiper Ideal, onde você for, você vai encontrar. Sim, Entendeu? O mix ele também tá com a pegadinha um pouco assim em algumas regiões, mas o Hiper Ideal, sim. E aí ela é presidente desse conglomerado. Agora eu entendi, então, dedo feminino ali, É. as fachadas, aquela fachada ali mesmo da E ela implantou, né, na CM, coisa época da linda. pandemia, ela implantou o e-commerce, ela tem uma visão muito à frente das coisas e a Amanda é uma pessoa que me encantou a simplicidade e também o tino de tocar as coisas que ela tem, assim, maravilhoso. Vou tentar intermediar isso com ela, Que vou mandar um WhatsApp para ela, para falar com ela. Muito obrigado. Para isso, para a muito gente obrigado. tentar levar ela lá para conhecer primeiro a fundação. É. Porque eu não gosto de pedir. Eu gosto de chamar, mostrar e dizer o que é que você achou. Ainda E mais dentro do que deixa eu você lhe achou, o que é que dizer. você pode ajudar? Ainda mais, deixa eu lhe dizer, porque em todas as áreas eu sei, mas uma das áreas mais prostituídas que tem é de organização não governamental. Então, Porque a gente sabe muito bem porque as pessoas fazem isso, né? Exatamente. As pessoas não, algumas pessoas fazem isso. aí tem que ter, eles tomam a vacina porque estão cansados de De, serem de serem usados usados e abusados. e abusados em relação a isso. Mas, assim, a sua, a gente sabe que A a nossa, história nossa, fala por si. eu só sou intermediário do que o Espírito Santo é dono, tocado pelaquela população. Se você vir, Siqueira, que o mesmo comportamento que tinham na casa de meu pai, foi o que a gente implantou lá, onde eles são os donos, eles entram e eles saem, eles lavam o chão, eles limpam o banheiro, eles voltam, dão esporro, e não é assim não, aí cuida. É a coisa mais Mas linda sabe o do que é isso? mundo.
senso de pertencimento. Pronto, você disse tudo. Senso de Você pertencimento. disse tudo. Eles se sentem pertencentes ao projeto. disse Eles não são apenas agraciados pelo projeto, eles se sentem pertencentes ao projeto. Porque quando a pessoa não se sente pertencente isso ao aí. projeto, aquilo ali, ele não cuida. É É isso. tipo assim, como você vê às vezes a pessoa destruindo no parque, eu pago imposto para isso. Não se sente pertencente, que aquilo ali faz parte dele ali. Sim. Então, o senso de pertencimento é muito importante que a gente transfira isso. Você resumiu perfeitamente. A gente fez um pedir licença à minha família para não cear com eles no Natal, ano passado. E sim fazer uma ceia para 284 pessoas, entre elas moradores de rua da região, lá na fundação. Foi a coisa mais linda do mundo. Se você visse o compromisso da comunidade, chegando cedo, um varrendo, o outro fazendo a decoração das mesas, de acordo com as condições dele, com Claro. tecido cami, que é o mais baratinho que tem. A outra que já tinha condiçãozinha melhor, aí já trazia o bolo. Foi um negócio assim tão lindo, da comunidade tomando conta. Pronto. É a energia e o comportamento de uma casa paroquial. Mas você não tem religião inserida lá dentro, tem? Não pode. Lá do portão para dentro, se falar de política. Não, religião. Vou chegar lá. Se falar de política, se falar de futebol, se falar de religião, lá não é o lugar. Não, perguntando por quê. Você é um homem religioso, a gente sabe disso. E aí eu pergunto porque às vezes algumas dessas entidades não botam dá. religião no meio. Não dá. Você sabe por quê? Porque ou a gente abraça a todos, ou a gente vai excluir alguns. Sim. Então eu não acredito em instituições que estão atendendo ao público quando você termina estreitando ela com o seu comportamento religioso, político, de atividade esportiva e por aí lá vai. Mas, Celso, então com isso você está condenando o seu amigo, irmão Isidoro? Não. Não. Cada um faz Cada um faz da sua maneira. Da sua maneira. Você atende da sua maneira. Eu tenho um amigo, Emanuel Lino, que até está na prefeitura até, que ele tem um pescadores de vida, ele resgata pessoas de dependência química, mas ele leva para o lado dele é pastor, tal, faz o trabalho social dele, tudo, da maneira que ele acha que é melhor. Então, assim, Exato. foi uma curiosidade, porque às vezes tem muita gente ligada a isso, né? Mas é uma coisa que tem a religião por trás, é por isso que eu perguntei a você. Aí o que é que eu faço, como na ceia? Eu digo, aqui está aberto agora, vamos rezar o Pai Nosso. Agora, tem alguém aqui de outra religião, tem alguém aqui que queira, aqui vai se tornar um ato ecumênico. Tem alguém aqui que queira um pai de santo, ou alguém que seja filho de santo, ou que acredite no candomblé, o que venha com amor. Tem, não tem, então vamos lá. Aí, geralmente, e aí tá crescendo cada vez mais os evangélicos, então aí os evangélicos é que tomam a palavra, os católicos estão mais acanhados, então é ecumênico. Nós temos a pluralidade. Espírita, aquilo ali é aberto para todo tipo de religião. Não apenas nesses momentos, mas fora isso. Fora isso, não. Fora isso, não, né? Não. Celcinho, eu quero lhe agradecer muito a sua presença. Deixo aqui um compromisso e vou lhe fazer uma revelação. Minha mãe, ela internou. O carnaval começou na quinta-feira. Na terça-feira de carnaval, antes de carnaval, ela vinha sentindo alguns problemas gástricos e tal. E a gente brigando, 82 anos. Vai no médico. A gente levou ela para o médico, chegou lá, mandou fazer um exame, só que o exame foi marcado 15 dias. Entre ela ir no médico e marcar o exame e ter que ir ao exame, a gente terminou levando ela na emergência lá do hospital que fica ali na Garibaldi, como é o nome? Esqueci agora. Cardiopulmonar. Isso. Levou na cardiopulmonar e aí terminou que descobriu que minha mãe tinha um câncer de ovário, com 82 anos. Aí, geralmente, todo carnaval sai um dia com o Léo, a gente vai pro camarote, aí vai com o Julinha, a filha dele, que a gente adora Julinha, a filha de Léo, mandar até um beijo pra ela também, pra Aninha, a esposa de Léo. E aí Léo fez, aí, você vai? Eu fiz, Léo, não vou, minha mãe tá internada, tá com processo de câncer, vai passar por uma cirurgia. A cirurgia, apesar de ser na terça-feira, ele queria que eu fosse no sábado. Não tenho clima para isso, vou ficar aqui quietinho no meu canto, agradeço a você e tal. E aí me passou pela cirurgia, tirou-se muitos tumores, o tumor cresceu muito rápido, conversei com o médico, ela foi para a revisão semana passada, vai começar uma quimioterapia, serão 6 sessões, o médico disse que é um câncer curável, tudo, mas é uma senhora de 82 anos de idade,
E aí eu vinha tendo um pico de estresse. E quando eu tenho um pico de estresse, eu tenho tonturas aleatórias. Eu baixei. Teve um dia que eu fui visitar minha mãe, desci do elevador. Quando saí do elevador, já não E é o saía. que? Labirintite, é? Estresse. Eu já tenho isso há uns 8 anos. Então, já saí do elevador achando que foi o balançador do elevador que me fez aqui. Só que até eu caminhar, Sim. eu cheguei no quarto, sentei. E aí, meu amigo, cabeça girava, cabeça girava, cabeça girava. E eu aproveitei que ela foi no banheiro e disse: minha mãe, virei pra moça, tava com o pé lá, digo, Marli, diga minha mãe que eu vou ali, que me ligaram aqui, eu tenho que ver no de trabalho. E aí, peguei o carro, mesmo assim, não me sentindo muito bem, fui parar na emergência e disse pra doutora: doutora, eu tô no terceiro dia que baixou minha emergência aqui e eu só saio daqui depois de fazer alguns exames e a senhora não me der um Dramin, porque Dramin eu já tomo aqui e não durmo. Eu tomo Dramin de 4 em 4 horas. É mesmo? E não tenho sono, porque já acostumou com o organismo. Aí fizeram a tomografia, tal, tal, tal. Resumindo, ontem eu fui fazer tomografia de novo, às vezes que tem na coluna, fazer tomografia da cabeça de novo, e aí cheguei em casa ontem, por volta de umas 8 horas da noite, resolvendo algumas coisas. Quando cheguei em casa, tirei a roupa e tal, que eu moro com meus pais, que eu tomei a decisão de cuidar de meus pais. Coisa linda, meu irmão. Eu sou solteiro. Coisa linda. E Parabéns. eu tenho... Bom filho, é bom amigo, é bom colega. É porque, é bom assim, só companheiro. tenho eu e minha irmã. Minha irmã mora em Abrantes e eu morava aqui em Lauro de Freitas. E aí, a casa de meu pai é uma casa grande, 5 quartos lá. Eu virei para meu pai um dia, depois da pandemia, pós-pandemia, né? Que eu ficava longe de meu pai, longe de minha mãe, sem aniversário, sem as datas comemorativas. E eu disse: bicho, pra que eu tô morando aqui? Sim. Aí eu vi, tô morando aqui porque a sociedade cobra que você só é independente quando você tá morando sozinho na casa de seus pais. Sim. Eu disse: não preciso disso. Graças a Deus eu ganhei meu dinheiro, pago minhas contas Sim. e ainda ajudo meus pais. São 2 senhores de 80 anos aposentados Tá que ganham na salário mínimo. Bíblia isso, honrar pai e mãe. Ganho salário mínimo. Meu pai até hoje trabalha, a gente deu os caminhãozinhos lá que compra com mineral e revende e tal, mas ganho 2 salários mínimos somente. E aí, o que sustenta meu pai sou eu que ajudo, mas meu sobrinho que mora lá também, e a venda de água mineral deles. E eu virei: meu pai, posso voltar? Pode. E aí ontem eu cheguei, tomei o meu banho, minha mãe fez: o que você tem? Eu fiz: tô tonto. Aí eu tomei o Dramin, que eu tenho que tomar de 4 horas, eu tento evitar ficar tomando remédio. Aí deitei na cama um pouquinho, ela passou e disse: você tá melhor? Eu fiz: tô melhor. Aí ela fez: meu filho. E aí foi por isso que eu comecei a chorar um pouco quando você falou do Espírito Santo. Procure um guia. Porque eu fui criado num colégio católico, mas eu gosto de espiritismo, também já tive em casa de candomblé e tudo. Procure um guia. Você falando aqui, e aí me veio as palavras de minha mãe: procure um guia espiritual. E eu vi no seu depoimento aqui, me veio uma conversa no ouvido. Eu acho que já está na hora de fazer um pouco do que vocês fazem. Procurar um guia espiritual, algo espiritual, não digo a religião, mas algo espiritual para me acolher, que talvez seja me faltando hoje. E ouvindo o seu depoimento aqui, me veio as lágrimas e me veio o que minha mãe me disse, e também alguma coisa assim. Tote aqui também tem o lado dele espiritual, e eu acho que está faltando para mim. Eu acho que eu vou abraçar um pouco também a sua causa, porque é uma causa, se não digo religiosa, mas é uma causa de abraçar as pessoas. Vou me comprometer com você com uma coisa aqui nos bastidores, que eu primeiro preciso conversar com uma pessoa, que meu sobrinho tem uma padaria. Sim. E ele produz, é uma coisa que vem na padaria, ele produz. Eu não sei se você dá café, se você dá almoço, não sei se você dá café. Não. Então eu vou ver o que é que eu posso fazer para meu poder lhe irmão, ajudar gratidão, em relação muito a obrigado. isso. Muito obrigado. Se você vai conseguir doar o café, como a gente pode fazer, alguma coisa para ajudar, porque eu quero doar agora um pouco do meu para quem pode. Quem tá me ligando aqui, rapaz? Para quem pode, para a gente poder realmente fazer, porque quem pode que merece. Agradeço Gratidão. você, sua vinda, Deus agradeço você aqui, abençoe. nosso bate-papo. O espaço está aberto para todo, quando você quiser voltar. Como disse você, o B3 Estúdio, a Burburinho, o Boletim Bahia, o qual foi aí, e o Siqueira. E eu acredito também que o Tote também, no que você precisar, irmão. Estaremos aqui à disposição. Obrigado, muito obrigado, meu amigo querido Siqueira. Siqueira, eu vou dizer uma coisa a você, de todos os momentos da vida, eu acho que os mais importantes são quando a gente encontra os amigos já amadurecidos. Hoje eu encontro um outro Siqueira. E eu estou muito feliz, muito feliz. A sua energia está passando um alto grau de espiritualidade e completamente evoluída, onde você revelou aqui, ao longo de toda essa nossa conversa,
e fechou com chave de ouro quando você mostra para mim de que você realmente é um fiel da Bíblia, onde você honra seu pai e sua mãe. Né? Eu acho que voltei, foi a eu trouxe meu cachorro. decisão. Meu pai, eu tinha um cachorro de 3 meses. Eu disse, meu pai, eu não quero mais cachorro, eu sempre tive cachorro. Hoje é o cachorro de meu pai. Você agora está cuidando dos seus pais que Sim. cuidaram de você a vida inteira e de sua irmã. Então, para mim, o ser humano se resume a isso. Eu não tenho filhos, não tive vocação para ter. Então, Seus os filhos são esses usuários aí. da Você fundação teve são 62, os meus filhos. você teve 62 mil filhos em 1 ano e 2 meses. Então, eu saio daqui muito tocado com isso. Quero lhe dar os parabéns por você ter aceitado de que a espiritualidade tenha feito você evoluir e muito rápido. Às vezes a gente demora uma encarnação e não consegue evoluir, Ou até mais. ou até mais, né? Quero aproveitar para de novo agradecer. Eu acompanhei pelo WhatsApp com você a saúde de sua mãe, essa questão toda. E aí foi quando você mandou a mensagem para mim, convidando para o podcast. E aí a gente foi se falando, você foi me atualizando sobre ela. Saúde, mais como saúde meu pai, para é como ela. meu sobrinho fala, tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Então desejo mais uma vez votos de muita saúde para sua senhora mãe. Se Deus quiser, a sua também faz aniversário hoje, né? Parabéns, minha mãe querida, minha amada, minha Rosa amada, minha Rosa querida. Quero aproveitar para mais uma vez agradecer a você a oportunidade de fazer com que a gente possa mostrar um pouco do trabalho social da gente com o objetivo de sensibilizar o coração das pessoas para que façam caridade, né? Celcinho, essa peregrinação que você faz na mídia com a Fundação Celcinho Coutinho, qual é o objetivo? É captar recursos para a fundação? É para aparecer? Não. É porque eu só acredito no caminho da caridade. Então, é fazer com que a gente vá cada vez mais como o Beija-Flor, fazendo a sua Porque contribuição. se você não divulga, você não vai ter acesso, né? As pessoas não vão ter acesso ao que você faz, né? E tocar no coração das pessoas para isso. também fazerem, né? Você tomar conta, cuidar do porteiro do prédio com um café da manhã, basta um pão cacetinho, basta um cafezinho com leite e entregar ali. Isso é um projeto social na sua dimensão. Então, é esse o nosso objetivo, de sair plantando a sementezinha da caridade, que é o único caminho e é a única forma que eu acredito que nós temos para estar aqui, para quem acredita nas encarnações, para quem estar aqui encarnado e cumprir o seu real papel aqui. Quero parabenizar você, Totti e Renan. É Renan, acertei de novo, por estarem aqui fazendo esse lindo trabalho, nesse momento me dando a oportunidade de estar conversando, de estar propagando as nossas ideias, sejam políticas, sejam sociais, sejam comportamentais. Agradecer a você por toda essa benevolência sua com o ser humano e com esse compromisso de fazer cada vez mais uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Independente do viés político, acho que o que interessa é a ponta. Não é o que eu penso, o que você pensa, o que outros pensam. É quem vai ser atingido de maneira positiva, que seja bem atendido e bem atingido em relação a atingido, que eu falo assim, na questão de conseguir o que precisa. Seja atendimento médico, se seja educação, se seja saúde, se seja segurança, se seja uma lâmpada trocada, um meio fio que seja pintado, uma rua que seja tapada, um buraco que seja tapado. Eu acho que é aquilo ali que eu procuro fazer política hoje, para que essas pessoas elas tenham seus pedidos atendidos e que digam, pô, valeu a pena sair da zona de conforto. Como você um dia saiu e agora está fazendo esse lindo trabalho. Parabéns para você, parabéns à sua família que começou antes de você e que você segue seu caminho aí em relação a isso. Mais uma vez, obrigado a você. E eu quero agradecer aos nossos telespectadores. Vai desculpando aqui os momentos de lágrimas, mas são lágrimas que realmente se emociona com quem se dedica para o próximo e sem olhar a quem. Segue aí nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram e também no YouTube. Qual foi aí? E a Fundação Celso Coutinho também. Vamos ajudar aí a seguir. Vamos impulsionar aí para que cada pessoa vá lá seguir e esteja lá. Celcinho, agora desde já eu vou me comprometer com você que semana que vem eu vou passar um dia lá com você. Que maravilha, que alegria. E vou encerrar dizendo você. Minha mãe, você faz aniversário hoje, mas quem ganhou o presente foi eu, viu? Vou passar um dia lá com você. Ô, meu irmão, muito obrigado. Você diz no dia que eu vou passar um dia lá com você. Gratidão. Viu?
Gente, Será um prazer. muito obrigado. Até a próxima.